O que você lerá a seguir é uma creepypasta, que são as lendas modernas difundidas pela internet, por fóruns e e-mails e redes sociais. Normalmente podem ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, ficando assim apenas com um conto de terror. Mas e se forem reais? Para ampliarmos a sensação de suspense, seremos uma trilha para ser tocada e acompanhamento à leitura. Não sejam covardes. Já vou logo avisando. Quem veio ver essa página esperando ver episódios perdidos que envolvam cenas assustadoras, com hiperrealistas, tomadas de cadáver de um garoto, um episódio perdido que nem mesmo o criador do programa sabe que existe. Esse não é o texto que procura. Antes, porém, de escrever o episódio, seria interessante vocês saberem um pouco sobre a história desse episódio. Bem, acho que você já deve conhecer um desenho chamado O Incrível de Mundo de Gumball, ou em inglês, The Amazing of World Gumball, no original. Um desenho bem recente na Cartoon Network. Sendo do Cartoon Network, você não esperava um desenho com temas muito adultos, como são South Park, Family Guy e Os Simpsons. Bem, esse episódio é o novo Gumball. Acontece que, antes de o programa ficar assim, o criador do desenho, Ben Bucklotet, imaginava os roteiros bem próximos dos desenhos acima. Antes de lançarem um piloto, Bucklotet e a equipe reunida por ele para produzir os primeiros episódios já haviam escrito diversos storyboards sobre esses tais episódios perdidos. Nada mais que dos exemplares dando espaço a uma versão de mais família de desenho. Mas, o que tem a ver com isso? O meu amigo, o qual eu chamarei de Paul, integrava essa equipe de edição. Na verdade, o nome dele era Paulo, mas na hora de pronunciar esse termo, todos da equipe, por não estarem acostumados com o português, chamaram ele de Paul, que ele acabou adotando um nome artístico. Como éramos amigos bem próximos, ele confiou exemplares dos storyboards que ele e a equipe produziam. Ele me disse que era só o que tinha sido efeitos sobre o episódio. Agora, se um vídeo de verdade chegou a ser. Honesto. De qualquer forma, tudo que eu tenho são os storyboards, mas eu garanti ele que não botaria nenhuma foto deles na internet. Como eu não garanti nada sobre transcrever suas histórias. O episódio começa com os Waltersons, a família principal do programa, andando de carro por uma floresta à noite. Não havia qualquer sinal de civilização por perto, exceto a estrada em que eles estavam dirigindo. Não havia nenhum carro a mais passando pela estrada. Eis que descobrimos o porquê eles estarem ali. Richard, o coelho rosado e gigante, havia seguido as indicações de um mapa astral, achando que fosse um mapa da estrada. O uso do humor nos episódios, antes que perguntem, sim, Richard é tão idiota quanto Homer Simpson. Os Walterson, oficialmente perdidos na floresta, não sabem o que fazer. Até Nicole, a mãe, sugerir procurar uma cidade onde possam passar a noite e que todos concordam que o melhor a fazer, todos exceto Darwin, o peixe, que sugeriu trocar de pai. Seria outro momento de humor bom, normal. Mas aí você já vê a diferença no desenho da TV. Darwin é um bom rapaz e ele nunca, por mais anta que fosse, diria algo desse tipo.
Continuando a viagem, os Watersons logo avistaram sinal de civilização. Ao longe, uma pequena cidade. Destas cidades do interior americanas, apenas casas e nenhuma estrutura que tivesse mais de 2 andares. Caminhando um pouco pela cidade minúscula, por sinal, eles encontraram uma pousada para passar a noite e as noites já aquela povoada. Parecia estar a quilômetros de qualquer outra cidade. Ao entrarem na pousada, eles se deparam com uma recepcionista, uma senhora idosa, mas o que mais me chamou a atenção, ela era humana. Em todos os episódios, no Incrível Mundo de Gumball, a gente se depara com bananas falantes, gatos falantes, frutas falantes. Tem um amendoim com pernas falantes. Pra você ter ideia, mas a coisa mais próxima de ser humano era a personagem, que era um queixo virado e de ponta cabeça, filmado em live action. Nicole, logo após conseguir um quarto para toda a família, conta a história que a família passou e pergunta se ela pode ajudar. A velhinha disse que seria difícil arranjar ajuda. Não é costume eles receberem visitantes por ali. Gumball, o personagem central, pergunta: então por que havia aberto aquela pousada? Se nunca recebia turistas por lá? Antes que ela pudesse responder, Richard interrompe dizendo o que havia visto alguém na janela da pousada, que fica bem ao lado da porta de entrada. A velhinha diz que não era ninguém e mostra a família. O quarto deles era apenas uma única cama de casal, sendo que eram 5 pessoas. E Richard sozinho já ocupava a minha cama. A atendente disse que era o único quarto que eles poderiam alugar, pois era um único quarto da pensão. Sem alternativas, eles decidiram ficar por lá. Nesse momento, Anaís, a coelhinha pequena, espirra e atendente se aproxima dela, balbuciando e falando feito um macaco. Do mesmo jeito qualquer, alguém vai falar como um bebê, filho recém-nascido, perguntando se alguém não estaria gripado. Gumball diz que não é uma gripe, sim, é uma doença, cujo nome não consigo me lembrar agora. Aparentemente, essa doença não tinha nada demais, mas ao ouvir qual era o problema com Anaís, a idosa parecia ter ficado bastante assustada, forçando um sorriso que estava tudo bem. Ela perguntou se não queriam comer alguma coisa. Depois das horas na estrada, todos vão ao restaurante, exceto Anaís, que estava muito cansada. Prefere ficar lá, na saída do quarto. A atendente pisa em cima de um tecido e pergunta o que Darwin fala. Pergunta o que é e Darwin fala que é o pijama de Anaís, causando certo estranhamento naquela velha, visto que a segunda tela é até um preservativo, tinha mais tecido que aquilo. Com Anaís dormindo, eventualmente espirrando no quarto, o restante da família desce até o saguão. Na verdade, o restaurante ficava no mesmo lugar do balcão, e os atendimentos e a porta principal era bem pequeno, diga-se de passagem, mas na qual verdade toda a pousada era minúscula. Logo a velha chega com um prato do dia, e qual ela batizou de sopa surpresa. A cara não era das melhores, o que houve certa relutância de todos em comer a sopa, e viu que a surpresa ela trazia até Richard. Finalmente toma uma colherada e prova a sopa. Logo todos acabam tomando e gostando do sabor, até que de repente todos caem de sono. Quanto isso, no quarto de Anaís continua dormindo. O que houve é um barulho estranho ao se levantar bem ali no meio do quarto, bem mal iluminado pela única janela dele.
Ela viu uma figura, portanto, quanto difícil de se descrever. Era como se fosse uma pessoa normal, coberta de um manto preto, mas com bizarros olhos brancos. Obviamente amedrontada demais para sequer pensar em gritar. Ela só gritou quando sentiu a mão daquela coisa tocar em sua perna. O grito dela ecoou por toda a pousada, onde o saguão, os Walters são acordados. Logo, eles correm em direção ao quarto, assombra ao ouvir o barulho dos Waltersons. Subindo apressadamente pela escada de madeira, salta pela janela, provavelmente o mesmo lugar por onde ela entrou. Ao entrarem no quarto, Anaís conta que tinha acontecido. Nicole acha que ela deve ter tido um pesadelo causado pela doença dela. Anaís manda que olhem pela janela, mas está tudo bem. Vê uma rua vazia, nenhum sinal de um homem vestido de manto preto. De qualquer forma, todos acham que ela precisava de um médico urgente. Eles procuraram pela atendente, mas ela não foi achada em nenhum ponto da pousada. Eles decidiram sair e procurar por sua conta própria. Pelo hospital, a essa hora, o desenho já parece perdido. Nuance cômica, se concentrando, mas no lado sério da história, eles procuram por toda a cidade, o que é um tanto fácil, visto que ela é minúscula. Gumball e Darwin acabam achando o tal hospital, a maior estrutura da cidade, mas ainda assim, também era minúsculo. Eles resolvem entrar, mas eles se deparam com uma cena estranha. Apesar de todas as luzes estarem acesas, não há ninguém no saguão principal. Não médico, não paciente, nenhuma recepcionista. De repente, o doutor aparece no saguão. Gumball rapidamente pergunta o que houve com o hospital, e o médico fala que ele costumava ficar assim às vezes, enquanto, visto a cidade não quase tem moradores, mesmo que não tenha sido uma resposta que tirou todas as dúvidas dele. Ele levava Anaís para lá, de qualquer jeito, afinal, mesmo sendo um hospital muito estranho, é o único hospital da cidade. O médico observa Anaís, a família toda já estava lá, e diz que ela precisava ser internada por um dia para evitar qualquer uma das inúmeras complicações que essa doença poderia trazer. Diz ele. Ele também garante aos Waltersons que ela ficaria bem, pois eles têm todos os equipamentos que precisam para tratar da doença. Eles queriam passar a noite lá, ao lado de Anaís, mas o doutor fala que infelizmente o hospital não tem instalação suficiente para suportar tanta gente. Basicamente, na sala onde Anaís ficava internada, só há espaço para o paciente e o doutor, mesmo todos acordando nesse caso, passaram a noite no saguão. O médico disse que outras pessoas poderiam vir ao hospital e seria antiético mantê-los ali com muito desconforto. Os Walters voltaram para a pousada. Não havia muito o que fazer, pois Anaís teria que ser tratada de alguma maneira, o que já era o único hospital de nunca cidade em provavelmente um raio de quilômetros em extensão. Era o máximo que poderia ser feito de volta à pousada. Anteriormente, continua desaparecida. Agora que Anaís já está no hospital, eles têm que mais tempo para procurar com mais atenção onde ela foi parar. Saguão, nada. Quarto, nada. Sótão, nada. De repente, Nicole encontra-a no banheiro. Ela havia sido assassinada. Se por um lado não era uma dessas cenas de assassino graficamente brutais, típicos de episódios perdidos, mas também não era uma cena a ser mostrada em um programa assistido por crianças. Não havia tripas escorrendo pelo chão.
O olho que foi arrancado e arremessado contra a parede, mas havia muito sangue. Muito mesmo. Foi o suficiente para assustar os Waltersons aterrorizadamente. Eles voltaram para o hospital para pegar Anaís e aquela cidade. Era um perigo para eles ao chegar no hospital. Mesma cena de antes. Chamaram o doutor. Eles correm dentro do corredor, que era apontado como sendo tragiamente. Finalmente, eles chegaram até uma única sala de internação. A sala estava com condições precárias. Que dizer, não havia rombos nas paredes, nem baratas andando pelo chão. Como uma boa sala do hospital, o público do Brasil. Mas também não havia quase nenhum aparelho. Só havia naquele lugar um pedestal de metal aonde se prende o soro fisiológico ou sangue. Mas uma coisa o médico acertou: só havia espaço para um paciente e um doutor. Naquela sala, extremamente nervosos, os Waltersons começaram a procurar freneticamente por todo o hospital. Richard ouve um barulho estranho vindo atrás da porta, que não tinha nenhuma placa de identificação para não entrarem por ela. Os quatro descem uma escada, por onde parece ser o porão do hospital. Lá eles encontram a cena. O doutor jazia morto a facadas no chão, em uma morte bem parecida da velhinha. Também havia outro homem. Eu esqueci de mencionar. O doutor também era humano. Só tem um humano nessa cidade. A princípio, não se conhecia ele, mas numa certa vestimenta que lá segurava a mão, acusava que ele é quem tinha tentado raptar Anaís. Mas o principal estava no centro do porão, deitada sobre uma espécie de maca, presa e amarrada. Estava Anaís vestindo um desses aventais finos comuns nos hospitais. Sua boca estava amordaçada por um lenço, e ao redor dela se encontrava umas 3 pessoas, todas trajando os macacões, utilizando infectologistas, com máscaras de gás, botas de luvas verdadas. Um deles, provavelmente o líder, apontava uma arma à cabeça da pobrezinha. Eles estavam prontos para matar Anaís, mas foram impedidos pelo susto que a entrada dos Wattersons causou neles. Nicole, aterrorizada, até perguntava: o que diabos eles estão fazendo? O líder conta que eles iriam matar Anaís por causa ele apresentava uma doença contagiosa e qual ninguém na cidade era imune. Na verdade, é biologia básica. Ao tempo, as pessoas vão se adaptando a doenças e passam tais características. A próxima geração do mundo civilizado estava composto por pessoas que receberam essas características de reconhecimento dessa doença específica. Embora ainda apresentassem sintomas, ela agiria muito mais branda. Só que falamos todo mundo civilizado, mundo o qual naquela cidade evitava o contato aos tempos. Portanto, aquela doença era tal letal para todos os seus habitantes, e com Anaís carregando o vírus por aquela cidade, todas as pessoas estavam em risco. A melhor maneira seria matar qualquer um que mantivesse contato com Anaís, sem nenhuma proteção. Era o caso da velhinha, do doutor, que na verdade até sabia do plano de sequestrar Anaís, mas aceitou morrer por sua cidade. E os sequestradores, os carrascos, estavam vestindo um macacão especial, portanto eles estavam limpos, claro. Não só Anaís deveria morrer, como todos os Wattersons. Nicole, lembras? A eles que estão sendo
muito radicais, certamente irracionais. O líder mostra um álbum contendo fotos de todos os habitantes da cidade. Crianças estão entre elas. A doença da Anaís poderia matar todos eles, segundo o líder, e a vida de uma pessoa não vale a vida de tantas outras. Na verdade, faz sentido. Valia a pena salvar uma pessoa arriscando a vida de tantas outras? Com a morte de Anaís, é garantido a segurança de toda uma cidade. Mas os Wattersons ainda se queriam salva. Não foi necessariamente uma decisão egoísta. Vocês deixarão sua filha morrer de 4 anos para salvar essas pessoas que nem conhecem? Portanto, sem poder saber se são ou não honestas e merecedoras de tal atitude. Mas a sorte estava ao lado deles. Um deles descobre que havia um buraco em seu macacão. Sua segurança foi violada. Agora, ele era um possível infectado. Em meio à confusão, Nicole aproveita e imobiliza um dos médicos. Richard cai em cima do outro. Gumball e Darwin libertam Anaís, e o outro médico simplesmente correu para fora do porão. Os Wattersons fizeram o mesmo. Eles vão até o carro deles, que ainda tinha combustível, nem pegaram as coisas dentro da pousada e deram no pé. Eventualmente, eles chegaram numa cidade, de verdade dessa vez. Animados pelo inferno finalmente ter acabado, e a Anaís ter voltado com eles se abraçam. Temos uma família unida de novo. Anaís, porém, não deixa de se sentir mal por quase ter tirado a vida de uma cidade inteira. No entanto, Gumball lembra ela que todas as pessoas com quem ela entrou em contato morrerão, exceto o médico, covarde. Mas Darwin garante que iria se matar, sabendo que está infectado. Ele faria a mesma coisa que o doutor que atendeu eles no hospital. Ele se mataria em nome da sociedade. Anaís mais uma vez abraça sua família. E assim o episódio acaba. Os créditos passariam e agora havia uma anotação de uma centena que parecia o término dos créditos. Nessa cena, vemos a cidade. Muitas marcas são vistas nas ruas. Todas carregaram pacientes agonizados. A câmera vai rodando pelo cenário e além das macas, vemos também corpos sendo queimados, pessoas lamentando a morte de seus entes queridos. A cidade toda foi contaminada. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe like e favorite. Se querem mais teorias, ou lado negro, ou outras coisas, creepypastas ou qualquer coisa, deixe like e favorite. Vamos chegar a 100 likes. Até o próximo vídeo.